Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nesse bloco de hoje, nós vamos utilizar aqui o conhecimento da disciplina Anatomia e Fisiologia, Clínica Médica e também a parte de fundamentos e procedimentos de enfermagem, tá? Nós vamos falar basicamente sobre as doenças urinárias, tá certo? Para entender aqui o porquê das sondagens vesicais, que tipo de sondagem utilizar, cateterismo intermitente, com a sonda de Nelaton, ou cateterismo de demora, com a sonda vesical de demora, de Foley, ou a sonda de Owen, né, que é a sonda quando a gente precisa de irrigação. Então, para que a gente consiga entender a prática do fundamento de enfermagem, a gente precisa entender aqui a fisiologia da micção, como que acontece toda a parte aqui, tanto do músculo detussor, quanto do músculo esfincteriano, quanto o controle do sistema nervoso central, tanto cerebral quanto medular, para que a gente possa, então, fazer essa conexão com aqui a formação da urina, com a incontinência urinária, a retenção urinária, a presença de cálculos, né, no sistema aí, renal e também vesical. Então, todo esse conteúdo de base vai servir para a gente entender aqui os fundamentos de enfermagem, que consiste simplesmente nas práticas, né, em relação aí à passagem das sondas, tá certo, gente? É claro que essa temática, ela vai estar aí tanto na disciplina de clínica médica, tanto na disciplina de procedimentos e fundamentos de enfermagem, porque eu fiz uma abordagem ampla sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá aos nossos slides, né, iniciais, onde a gente tem a explicação do que envolve a nossa aula, fisiologia da micção, as alterações da função vesical, que inclui aqui pra gente as incontinências, tanto agudas, transitórias, quanto as crônicas, retenção urinária, obstrução, doenças urológicas de maneira geral e infecção do trato urinário. E aqui a gente vai usar o material da Anvisa para trazer as boas práticas relacionadas às sondagens, para evitar aí essa infecção do trato urinário associada a catéter. Por conta aqui de toda essa análise de fisiologia, patologia, a gente também vai permear a assistência de enfermagem, lembrando que a assistência de enfermagem no sistema urinário envolve tanto para o paciente que não vai sondar, como ajudar a caminhar até o banheiro, locomover até o banheiro, o uso do dispositivo, né, urinol, papagaio, comadre, assim como você chame aí na sua região, educação popular, né, em relação aos exercícios específicos e as questões aí das técnicas comportamentais, biofeedback, Kegel, cones, a gente vai estar falando desse tratamento, né, não farmacológico. A questão do suporte da enfermagem também na eliminação urinária, quando o paciente usa fralda, em relação à troca das fraldas, evitando aí a umidade, que a gente sabe que é um fator de risco para as lesões por pressão, né? As sondagens, de maneira geral, tanto a cistostomia, que é a aberturazinha aqui na bexiga, né, por meio de uma incisão, como também a passagem das sondas pela uretra, a sonda de alívio, a sonda de demora e a sonda para irrigação, certo? E a gente tem aqui só uma discussão mais de citar mesmo, né, os exames urológicos, que são aqui principalmente a urodinâmica e a uretrocistografia, para avaliar a função urológica, né? A urodinâmica avaliando a dinâmica mesmo da micção e a uretrocistografia é um raio-x do sistema urinário mediante a introdução de uma sonda com contraste, tá certo, gente? Então, todos esses assuntos permeiam esse conteúdo macro. Vamos fazer rapidamente uma revisão, porque a gente tem uma aula de anatomia e fisiologia do sistema urinário, que vai explicar com mais aprofundamento, mais detalhes, inclusive em PDF também. Aqui a gente vai estar abordando focado para relembrar as coisas, tá certo? Então, os componentes do sistema urinário, nós temos 2 rins, né, que fica aí no retroperitônio, né, a parte posterior do abdômen. Nós temos 2 ureteres, que é quem vai conduzir a urina aqui para a bexiga. A urina ela é produzida no rim por meio do funcionamento do seu parênquima, por meio dos néfrons, vai aqui ir por meio do ureter para a bexiga e vai sair para o meio externo por meio da uretra. Muitas questões podem tentar confundir ureter com uretra, então cuidado com esses 2 termos na questão, até porque na hora da prova a gente está ali focado, né? Mais uma foto aqui para a gente entender isso. Aqui com relação à formação da urina em si,
Nós temos aqui o córtex do rim, que é a parte mais externa, e tem a medula, que é a parte mais interna. E aí, dentro desse córtex cerebral, o cerebral renal, junto com a medula, a gente vai ter, por meio deles, né, aqui os nossos néfrons, que é a unidade funcional, que é onde vai estar acontecendo a filtração do nosso sangue para produzir a nossa urina, certo? Então, eu vou ter aqui o nosso néfron, tá? Que é a unidade funcional, aqui de uma forma bem bonita e bem próxima para a gente entender como que funciona isso, certo? Eu tenho aqui a arteríola aferente, que traz o sangue para dentro da cápsula de Bowman, essa cápsula de Bowman que está aqui envolvendo o nosso glomérulo, né? Dentro dessa cápsula de Bowman vai ter aqui um emaranhado de capilares, certo? Que é justamente aqui o glomérulo renal, e dentro desses capilares vai estar havendo, né, essa permissão de passagem de uma parte significativa do plasma para os nossos túbulos, tá certo? Túbulo proximal primeiro, contorcido proximal, certo? Depois aqui, nesse momento, o túbulo proximal, gente, a gente já reabsorve os nutrientes, né, que não vão ser eliminados pela urina, como por exemplo a glicose, né? Tem medicamentos que agem aqui nesse sistema para impedir a reabsorção da glicose, né? A gente tem medicamentos modernos aí do diabetes que agem exatamente aqui, para impedir esses receptores de captarem de volta a glicose que passa aí no processo inicial de formação da urina. E aí essa glicose não é normal sair na urina, né? Ela é reabsorvida logo no início aqui, certo? Bem como os outros nutrientes, e vai aí selecionando o que é urina realmente e o que vai voltar para os vasos sanguíneos que permeiam aqui a continuidade do nosso néfron, onde eu tenho quem? Eu tenho a alça de Henle, a alça aqui, né, descendente, depois ascendente, certo? E aqui onde a gente tem a parte do sódio, né, e muitas partes dos íons aí participando ativamente na formação dessa urina. Depois a gente vai ter o túbulo contorcido aqui distal, porque está mais distante do nosso glomérulo aqui, certo? E aí, depois ele vai para aqui, né, a nossa pelve renal ali, para poder ser finalmente produzida a urina, certo? Então é importante lembrar desse componente aqui de formação dessa urina. Essa imagem eu gosto muito dela, ela é muito didática, certo? Onde eu tenho aqui a cápsula renal, com a cápsula de Bowman envolvendo o nosso glomérulo, que é a parte capilar, a artéria aferente, né, que entra, a de alfabeto aqui, ó, que vem primeiro do E, o E é o que sai, tá vendo? Então, entrou, saiu. Uma parte vai ser aqui deixada, né, para os túbulos, primeiro contorcido proximal, e aqui a gente já tem a reabsorção de substâncias úteis, como eu falei. Primeiro a filtração mais grosseira, reabsorvo o que presta e vou formando a urina ao longo do meu processo aqui, né, da alça de Henle, bem como o túbulo contorcido distal, certo? E aqui a gente vai, então, eliminando a nossa urina, certo? E aqui, nesse finalzinho, age o hormônio ADH para reabsorver a água, né, o antidiurético aqui, para que a gente não perca muita urina. Por isso que quando o paciente tem dificuldade do hormônio ADH, ele vai estar aqui trazendo complicação nessa questão de reabsorção de água nesse momento, e dessa forma vai estar com a poliúria, né? E por isso que chama diabetes aqui, que quer dizer poliúria, né? A poliúria na diabetes mellitus é por causa da hiperglicemia, e aqui a poliúria vai acontecer por alteração no hormônio ADH, tá? Ok, então aqui só lembrando a parte da estrutura feminina e masculina sendo diferente em relação aqui à nossa uretra, certo? Então é importante lembrar que no homem a uretra ela vai estar sendo aqui única a meio de comunicação entre o sistema urinário e o sistema também genital, né? Então pela mesma uretra o homem ejacula e também urina, certo? Na mulher a gente tem dois caminhos diferentes, né? O sistema genital com o sistema urinário. Aqui a gente tem a uretra, e um marco importante nas nossas provas é a questão da uretra feminina ser bem mais curta, né, em torno de 3 a 5 centímetros, e a uretra masculina bem mais longa, por volta aí de 18 a 20 centímetros, o que acaba dificultando o homem ter aqui a infecção urinária, né?
em vias fisiológicas, sem sondagens, né, o homem acaba tendo menor incidência aí dessa infecção urinária do que as mulheres, certo? Ok, vamos aqui na primeira questão da Aeronáutica de 2014, que pergunta sobre esse processo de formação da urina. A formação da urina é uma das principais funções do sistema urinário, resultando em 3 processos que são. Então, primeiro, a gente faz o quê? Lembra da foto. Toda vez que eu falo em formação de urina, eu quero que você corticalize, coloca lá no seu cérebro essa imagem, tá? Então, primeiro a gente faz o quê aqui no glomérulo? Filtração. Depois a gente reabsorve o que é útil e depois a gente elimina aquilo que não presta, tá certo? Então, eu vou ter aqui a filtração, reabsorção e secreção, tá? Atenção a isso. Secreção aqui, gente, vai ser a última. Perspiração, nada a ver. Filtragem glomerular, ok. Filtragem glomerular, ok. Reabsorção tubular e secreção tubular, letra D, o gabarito. Questão bem tranquila aqui pra gente, né? Pra gente lembrar aquela imagem já ajuda bastante aqui a nossa questão, certo? Com relação aqui à eliminação da urina em si, a gente vai permitir eliminar excretas importantes por meio do sistema urinário, né? Então, assim, os metabólitos das proteínas, como por exemplo a ureia, né? Aqui a creatinina, que são partes aí do metabolismo desses compostos nitrogenados, sobretudo aqui dos aminoácidos, né? E degradação também do nosso processo aí alimentar. O potássio também ele vai ser equilibrado em relação à perda e a retenção de acordo também com essa função urinária, né? Tanto que quando a gente toma diurético, a gente perde muita água, também perde potássio, né? Pode ter uma hipocalemia aí. E aqui tem a eliminação também de ácido úrico, certo? Então, se a gente tem dificuldade na eliminação do ácido úrico, a gente pode estar desenvolvendo doença, por exemplo, da gota, tá? Com relação à bexiga, né? A bexiga aqui é um órgão bem importante pra gente, bem específico, ele vai simplesmente armazenar aqui a urina e por meio desse armazenamento e o sinergismo entre a bexiga e o esfíncter, nós vamos ter aqui a continência urinária, e é a base da nossa aula de hoje em relação aí à temática de incontinências, por exemplo, certo? Onde ela vai estar? Na cavidade pélvica, né? O epitélio da bexiga, gente, ele é chamado de transição, porque ele fica diferente quando a bexiga está cheia e quando está vazia. Isso já foi motivo de questão da banca CESP, tá? Na temática de anatomia e fisiologia. Então, o epitélio da bexiga, ele é aí, aqui quando eu falo epitélio, estou falando do sistema aqui de histologia, né? Nem anatomia nem fisiologia, é a distribuição da célula mesmo ali, bem no aspecto de tecido mesmo, certo? E esse armazenamento aqui da urina vai acontecendo de forma contínua até a gente atingir aí uma quantidade suficiente que imita a informação por meio da medula para o centro contínuo da micção, né, no nosso sistema nervoso central, e emite então a informação para o córtex, que é quem vai dizer o momento adequado, né, o local adequado para que essa micção aconteça, certo? A questão de capacidade, ela é bem individualizada, né, isso pode ser aqui verificado por meio dos exames urodinâmicos, e a gente tem média no adulto aí de 500 a 800 ml, certo? O músculo detrusor, que é o músculo da bexiga, né, que compõe a bexiga, é um músculo liso, certo? E a inervação dele aqui vai se dar por 3 formas de contato, né, mas principalmente aqui o sistema parasimpático vai estar inervando aqui o músculo detrusor, tá? E a gente vai ver também a inervação simpática como que atua aqui, certo? O armazenamento detrusor, então, vai estar relaxado e vai acontecer a contração do esfíncter. Então, o esfíncter fecha e diz, opa, aqui não sai nada. Então, prende aqui e a urina vai sendo armazenada na nossa bexiga, certo? Observe que está vindo aqui do ureter direito e esquerdo, a formação da urina vai ali sendo depositada, e enquanto isso, a nossa bexiga está lá bem relaxada para permitir a distensibilidade dela, e o nosso esfíncter está bem fechadinho para não deixar passar nada enquanto está enchendo, certo? Quando eu quero urinar, que está um momento adequado, um ambiente adequado, né, tem privacidade,
Tudo isso. Aí o que vai acontecer? O esfíncter vai dizer, pronto, abriu a tampa. O esfíncter é a tampa, gente. Então abre a tampa para poder o detrusor fazer o seu esforço de espremer a bexiga, né? Ou seja, contrair, para eliminar aqui a nossa urina, certo? Quando a gente fala do processo miccional fisiológico, a gente está falando aqui em esvaziar totalmente a bexiga, certo? À medida que esse músculo ele vai passando o tempo, aí ele vai ficando mais desgastado, como tudo aqui no ser humano, e aí perde um pouco a capacidade de contração. Então, quanto mais ocorre o envelhecimento, mais propenso é aqui uma retenção urinária, tá? Essa retenção aqui ela não é desejada, porque a estase, né, da urina, a urina parada ali, vai multiplicar bactérias. E essa multiplicação vai gerar aqui o favorecimento de infecção do trato urinário, certo? Mas, a título de normalidade, a gente considera aí um volume residual até 50 de um volume normal, tá? Entre 50 e 100, precisa investigar o que está acontecendo, e acima de 100, a gente vai dizer que já está acontecendo uma retenção urinária, precisa investigar a causa, né, que vão ter diversos motivos aí para reter urina, desde problemas neurológicos em relação aqui à lesão medular, lesão cerebral, como também tumores, né, nessas regiões que podem também acometer essa retenção aqui urinária ou obstrução da uretra ou da próstata, né, também podem favorecer aí uma obstrução à passagem do fluxo, causando essa retenção urinária. Ok? Então, o processo de armazenamento e da micção do esvaziamento em si é muito cobrado em prova. Vamos colocar um neurôniozinho aqui também, galera, que é muito importante, tá? Depois você me conta se você prefere o coração, a estrela ou o neurônio. Eu gosto muito do neurôniozinho, eu amo, para mim é a célula mais bonitinha que tem. Depois vocês me contam aí qual é o símbolo que vocês gostam de usar, tá? Com relação, então, à bexiga, a saída da bexiga urinária contém um músculo esfíncter que se contrai involuntariamente, prevenindo aqui esse esvaziamento, e inferiormente o músculo do esfíncter aqui, envolvendo a parte superior da uretra, que está localizado esse esfíncter externo, que é controlado voluntariamente, né? E dessa forma a gente tem um sistema nervoso aqui somático, né, que é quem é responsável pela parte voluntária do nosso corpo, para que a gente adeque aqui, né, o momento de urinar a um ambiente satisfatório, certo? O músculo detrusor, que é o músculo da bexiga, inclusive tem uma questão do Sara que cobra sobre detalhes, né, do músculo detrusor, de ser um músculo liso, né, inervado aqui por fibras parasimpáticas, né, a gente vai ver essa questão já já. Essa foto do Netter, né, que é um livro maravilhoso de anatomia e fisiologia, eu gosto bastante. E aqui a gente percebe a parte interna da nossa bexiga, onde eu tenho aqui o trígono vesical, certo? E a parte interna desse importante órgão. Então, o detrusor pode ser dividido em duas porções com base nas diferenças regionais de sua inervação simpática. Então, tem a porção localizada acima dos orifícios ureterais, denominado de corpo, que compreende sua maior parte, e a base, que incorpora aqui o trígono e o colo vesical, né? Então, o trígono e o colo vesical está na parte mais inferior aqui. E aí, quando a gente fala do trato urinário e a inervação, a gente falou para vocês que são três partes, né? Que vão inervar aí e vão ter que interagir entre si, quem vai prevalecer para que a gente decida se vai urinar ou se vai segurar, né? Quando eu falo no sistema parasimpático, a gente lembra da acetilcolina aqui como neurotransmissor, é um sistema que tem a ver com a função vegetativa. E o ato de urinar tem a ver com a função vegetativa, né? Então, por isso, as fibras parasimpáticas, elas vão favorecer o ato miccional, tá certo, gente? Então, origina-se neurônios localizados nos segmentos S2 a S4. Então, quando a gente tem uma lesão medular, né, a gente vai ter essa parte aí prejudicada, e é conduzido pelos nervos pélvico, até os gânglios localizados no plexo pélvico. A simpática, e aqui o que eu quero que fique na cabeça de vocês, é que o parasimpático ajuda o ato do esvaziamento, e a simpática ajuda a segurar a urina, né? Por quê? Quando eu estou no simpático, o que é que eu lembro? Da adrenalina na veia. Então, adrenalina na veia, qual é a prioridade, gente? Luta ou fuga.
tudo que tem a ver com o sistema vegetativo vai estar parado, né? Porque o nosso corpo vai estar com prioridade para correr, lutar, fugir, estudar, enfim, tomar uma providência na vida, né? E o parasimpático é o momento relax. É o momento de urinar, evacuar, comer, salivar, né? Então o parasimpático, ele tem a ver com as funções, né, de relaxamento do nosso corpo. Então essa forma de raciocinar é bem interessante para que a gente possa aí entender o funcionamento do sistema nervoso conectado com os nossos outros sistemas, né? Porque é assim que funciona o nosso corpo, tudo interligado, e eu sou apaixonada por anatomia e fisiologia, vocês sabem disso, né? Então, a parte do sistema nervoso simpático vai estar aqui saindo do segmento medular T10 a L2, né? Tóraco lombar, na verdade, e vai pela cadeia simpática pelo plexo hipogástrico superior. Eu preciso conectar esse caminho do nervo? Não, gente. É importante saber que o parasimpático está nesse S2 a S4 e que ele faz parte do esvaziamento, e o simpático do retenção aqui de segurar a urina, certo? E somático, quando eu falo de somático, a gente está falando de ação voluntária, certo? Então a gente já está falando, por exemplo, do esfíncter, que vai ter aqui o seu músculo esquelético, né? E voluntário, recebendo aí a inervação daquilo que eu controlo a hora de contrair, né? E a hora de relaxar. Lembra que o esfíncter tem uma tampa. E aí, quando eu relaxo, solto a tampa, permito a liberação dessa urina, certo? Então, essa inervação da musculatura estriada, do esfíncter uretral, é predominantemente somática em relação aqui aos nervos pudendo, que vão estar inervando esse esfíncter, tá? É muito comum quando a gente vai passar a sondagem uretral, né? Para passar aqui a sondagem vesical, o que acontece? Contração desse esfíncter. E aí, caso isso aconteça, a gente para um pouquinho, espera o relaxamento dele, para não causar um trauma nesse local, tá certo? É muito comum, né? Como lá no SARA a gente sondava muito, né? Não sei se você já teve essa experiência de ter essa contração, a gente faz muito cateterismo em um plantão, né? Muito paciente com lesão medular, então a gente sai ajudando esses pacientes a fazer esse cateterismo, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E aí, em alguns pacientes, a gente, na hora que passa a sonda, percebe essa contração, a recomendação é esperar um pouco e depois esperar o paciente relaxar e progredir essa sonda para não acontecer um trauma, tá? Aqui tem uma imagem de um artigo bem interessante. Esse artigo ele detalha a fisiologia da micção de forma bem aprofundada e eu achei muito importante mostrar a conexão do centro contínuo da micção, certo? Onde eu vou ter aqui o tronco cerebral participando. Esse tronco ele vai conectar com o córtex cerebral, né? Porque o ato miccional envolve todo o sistema nervoso, certo? E aí a gente vai ter as fibras nervosas passando pela medula e indo até a bexiga e da mesma forma voltando da bexiga para trazer a informação ao centro contínuo, a hora de segurar, a hora de eliminar, né? Então esse controle ele é aqui em diferentes órgãos, tá? Quando eu falo da função vesical normal, essa imagem aqui é sensacional, porque ela traz o início aqui, ó, quando a bexiga vai enchendo, certo? Então a gente vai estar enchendo, e por conta de estar enchendo, o que vai acontecer? O nosso esfíncter vai estar fechadinho. Isso mostra, né, que a gente está com a tampa fechada, então vai produzindo ali a urina, então está com o esfíncter contraído, e o detrusor está relaxado para permitir que a bexiga distenda. E aí a bexiga vai distendendo, e a urina vai sendo formada, e chega um momento que a gente tem aquela sensação de urinar. Essa sensação de urinar nos permite aqui saber que daqui a pouco eu preciso ir no banheiro. Então eu preciso procurar um banheiro, um local adequado, né, para ter esse tempo de preparação, certo? Então metade da bexiga cheia, a gente ainda continua tendo a função de inibir essa urina voluntária, e à medida que a bexiga vai enchendo, esse desejo miccional vai aumentando, né? E como a gente está falando de uma necessidade humana básica, enquanto a gente não realiza o desejo fisiológico, né, a gente vai ficando estressado. Pensa uma pessoa que vai retendo urina, retendo, chega um momento que não dá mais, né? Tem que sair correndo.
Isso acontece muito com o pessoal da enfermagem, porque na hora do plantão não dá para sair a hora que a gente quer. Então a gente sente a vontade, esquece e vai continuando fazendo as coisas. Quando chega na hora que não dá mais, a gente, ó, já deu, né? Dá um jeitinho ali para sair, porque já tá cheia, tá? Isso aqui é muito importante falar, porque quando a gente vai segurando, essa estase urinária por mais tempo prolifera a bactéria e isso aumenta a infecção urinária. Então, a gente deve respeitar o desejo miccional para evitar a infecção urinária, bem como distensão das fibras do detrusor, porque ele vai distendendo, e isso não é legal, isso favorece aqui a questão de adegalçamento dessas fibras e favorece a retenção urinária lá no futuro, ok? Então, prestem atenção para fazer uma micção programada, a gente vai ver o que é isso já já. E aí, encheu até o momento, vamos então agora abrir a tampa, né? Vamos colocar o esfíncter para relaxar, tirar essa tampa que estava ali contraída. E quem vai contrair agora é aqui o meu detrusor, certo? Então, o detrusor vai contrair para empurrar esse líquido para aí a uretra, tá certo, gente? Quando a gente tem aqui o ato miccional normal, a gente tem uma pressão em volta aí de 40, né? Pode variar de literatura para literatura. E essa pressão ela não pode aumentar muito. Porque se eu aumento muito essa pressão na bexiga, e ela estiver aqui muito cheia, eu posso tanto espremer a urina para sair para a uretra, como também eu posso empurrar essa urina de volta para o rim. E isso acontecendo, a gente recebe o nome de uma doença, que é a hidronefrose, quando vai voltando aqui a urina para o rim e vai inundando o rim de urina, e isso vai gerando aqui uma doença a longo prazo de lesão renal e conduz a uma insuficiência renal, que é uma das causas aí de uso de hemodiálise, diálise peritoneal, e é por isso que a gente já faz a conexão, que o paciente com lesão medular, com a bexiga hiperativa, né, que tem uma pressão mais alta dentro aí, com esse dissinergismo entre o detrusor e o esfíncter, onde a gente mantém uma pressão mais alta, contrai demais essa bexiga de forma aí aumentar essa pressão, esse retorno de urina, isso vai ser visto, por exemplo, na uretrocistografia, quando a gente faz ali o raio-x com a urina contrastada, a gente percebe o ureter dilatado, urina voltando, às vezes a urina lá em cima, já no rim, e isso mostra uma chance de insuficiência renal, e é muito importante tratar isso, né? E aí tem as medicações que aumentam essa capacidade vesical, como a oxibutinina, tem aqui a questão da própria cirurgia de ampliação vesical, tem o cateterismo intermitente, que deve ser feito justamente para manter o esvaziamento vesical, e a gente vai treinar esse paciente para o autocateterismo limpo em casa. Então, tudo isso precisa estar conectado aqui com anatomia e fisiologia. Vocês percebem isso, gente? Então, com relação à inervação do que sobe e do que desce, né, nós vamos ter aqui a via aferente subindo aí para o sistema nervoso por meio dos receptores periféricos que estão localizados na bexiga, vai levar a informação para o CPM. O que é CPM? É o centro pontino, lá no tronco encefálico, né, que vai ajudar na passagem dessas informações para o córtex, né, o córtex cerebral aí, cerebelo, porque vai ter o envolvimento de várias partes do cérebro para que a gente consiga promover a nossa micção, certo? E claro que entre a via aferente e chegar no centro pontino tem uma passagem obrigatória aqui pela medula, né? Que por isso que quando tem a lesão medular a gente vai ter o comprometimento também urinário. A respeito da localização e do funcionamento das estruturas internas do corpo humano, julgue os itens seguintes. Na verdade é um item só aqui que eu peguei para a nossa aula. No ato de micção, o processo de contração do músculo detrusor é um dos responsáveis pelo esvaziamento da bexiga, e aí aquela pergunta: para esvaziar, o detrusor contrai, né, e o esfíncter relaxa, o esfíncter a tampa, abre para a urina sair, né? Então tá certinho aqui a nossa questão, certo? Então, quando ocorre a inibição do reflexo da micção, né, a gente vai ter a estimulação simpática. Lembra que a adrenalina, correr, lutar, fugir, então tudo que eu não quero naquele momento é parar para fazer xixi, né? Então segura ali para inibir o reflexo da micção. E o reflexo da micção, né, o ato de urinar, a gente vai estar aqui com a estimulação parasimpática, né, para poder acontecer esse esvaziamento, certo? Aí essa questão do SAR é bem interessante,
né, foi da prova de enfermeiro, que perguntou assim: quando a bexiga urinária está repleta de urina e o reflexo de micção é iniciado, o suprimento nervoso da bexiga promove a contração da bexiga e o relaxamento do esfíncter. Se o momento for inoportuno para a micção, o esfíncter uretral externo poderá ser contraído, impedindo a saída da urina. Responda: qual tipo de músculo compõe a bexiga? Então, a bexiga, a gente não controla. Controla? Não. Manda a bexiga contrair? Não, né? Então, a gente vai ter aqui um músculo liso, tá? Que ramo do sistema nervoso periférico inerva esse músculo, né? A gente vai ter aí o sistema parasimpático prevalecendo aqui. Que tipo de músculo compõe o esfíncter uretral externo, que é aquele que eu controlo? Qual é, gente? O esquelético, certo? O músculo esquelético. E que ramo do sistema nervoso periférico inerva esse músculo? O somático, que é aquele sistema, a parte do sistema nervoso que eu controlo, né? Justamente inervando o músculo esquelético, certo? Então, a bexiga é um músculo liso, a gente já respondeu isso aqui, certo? Já corta aqui algumas respostas. É o sistema da divisão eferente do sistema nervoso parasimpático. O músculo esquelético é o do detrusor. E neurônios motores do sistema nervoso somático, em que eu controlo aqui o esfíncter externo, letra A, o nosso gabarito, ok? Bem tranquila, né, em relação aí à parte de anatomia e fisiologia, revisando junto com você, já tentando fazer uma conexão com incontinência, com retenção e com vários processos de disfunções miccionais, que é onde a gente vai entrar agora com incontinência, retenção, para a gente entender as nossas sondagens do nosso tema aí macro, né? Conectando clínica médica com procedimentos e fundamentos de enfermagem, tá certo, gente? Que é necessário, não tem como entender uma técnica sem ter a base para ela, tá certo? Vamos no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai conversar sobre essas disfunções miccionais.